No próximo ano, não cometa esses pecados. Eles são abomináveis. No livro de Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19 diz: Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. O livro de Provérbios nos traz uma série de instruções e advertências que nos mostram de forma muito clara e objetiva o que Deus espera de cada um de nós. E conforme o escritor nos revela, o caminho que devemos seguir também aponta as atitudes que devemos evitar e os pecados que Deus odeia que pratiquemos. E é exatamente isso que acontece no capítulo 6, que você ouviu no início da mensagem. Nesses versículos, o rei Salomão nos revela 7 pecados que o Senhor odeia e que devemos tirar de nossas vidas, caso queiramos ter um relacionamento íntimo com Ele. Por isso, eu vou te mostrar que nenhum de nós está livre de cometer algum desses erros. Vamos falar sobre esses pecados pontualmente. O primeiro pecado, que diz no versículo: olhos altivos. Ter olhos altivos significa ser soberbo, orgulhoso, se achar melhor que as outras pessoas por qualquer motivo que seja. Esse é um pecado tão perigoso que a Bíblia diz que ele leva à ruína e à queda. Provérbios 16, 18. É impressionante ver tantos cristãos que só porque vão à igreja e conhecem a palavra de Deus, acham que podem apontar o dedo e condenar, como faziam os religiosos na época de Jesus. Certa vez, Cristo contou uma parábola em que um fariseu se achava tão superior que ele dizia em suas orações: Deus, obrigado porque eu não sou como as outras pessoas. Enquanto isso, um cobrador de impostos orava a Deus humildemente, pedindo misericórdia. No final da história, o religioso que tinha os olhos altivos foi rejeitado pelo Senhor, e o outro homem foi aceito, porque reconheceu que sem Deus ele não era nada. Então Jesus termina a parábola citando a famosa frase: porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lucas 18:4. O segundo pecado é a língua mentirosa. O cristão deve ser conhecido como um povo que vive na verdade e luta por ela, custe o que custar. Por isso devemos fugir de todas as formas de mentira. Caso contrário, estaremos fazendo a vontade do inimigo. Veja o que Jesus disse aos mentirosos em João 8,44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Muitas vezes queremos mostrar aos outros aquilo que não somos e por isso mentimos. Outras vezes queremos esconder de alguém algo errado que estamos fazendo e ocultamos a verdade. O problema é que se você repete uma mentira várias vezes, você pode começar a acreditar nela. Então tome cuidado ao dizer certas coisas que não são verdade e que não estão alinhadas com a palavra de Deus. O que você precisa, na verdade, é mudar o seu coração, porque Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12:34. Então peça ao Senhor que transforme a sua vida a partir de hoje. O terceiro pecado é mãos que derramam sangue inocente. Quando se fala em derramar sangue inocente, logo pensamos em crimes de assassinato. E é verdade que tirar a vida de outra pessoa é algo gravíssimo.
pois a vida é um dom divino e ninguém tem o direito de destruí-la. Mas esse pecado vai além de causar a morte de alguém. Ele também trata de agressões físicas. Quantos maridos aparentam ser homens bons dentro da igreja, mas quando estão em casa, se transformam e são violentos com suas esposas e filhos? Deus odeia isso. Todos nós conhecemos o mandamento: não matarás. Porém, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, ele ensinou a essência dessa ordem. E disse algo interessante em Mateus 5, versículos 21 e 22, que diz: Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Jesus afirmou que o assassinato também pode estar nas nossas palavras e emoções. Só pelo fato de guardarmos ódio no coração contra alguém, já significa que estamos desobedecendo o 6º mandamento. Como disse o apóstolo João, em 1 João 3,15, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Que Deus nos capacite a respeitarmos a vida e amarmos as pessoas, inclusive os nossos inimigos. O 4º pecado, o coração que traça planos perversos. Quando Satanás lança uma semente do mal contra nós, ela pode se instalar em nosso coração. Por isso devemos protegê-lo e não permitir que essa semente brote e gere frutos amargos. Porque Deus não se agrada das pessoas que têm um coração mau, onde só há intenções ruins, como o rancor, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, entre outros sentimentos. Então, tome muito cuidado. Em outro provérbio, Salomão escreveu: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4:23. E como devemos proteger o nosso coração do mal? Guardando a palavra de Deus nele. Isso significa obedecer e seguir os seus mandamentos. A Bíblia diz que o coração deve ser ocupado com tudo o que é verdadeiro, que for nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente ou digno de louvor. Filipenses 4:8. Por isso, tome cuidado com as más amizades que estão sempre planejando fazer o que é errado. Busque andar com pessoas tementes a Deus e que nunca te levaria para maus caminhos. Não é por acaso que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15:33: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. O 5º pecado é pés que se apressam para fazer o mal. Pés apressados em fazer o mal se refere a pessoas que vivem querendo praticar o mal. Parece que estão sempre querendo passar alguém para trás, dar o calote, se aproveitar da bondade dos outros. Porém, o rei Salomão disse que quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. Provérbios 11:19. Ou seja, quem faz o mal está cavando o próprio buraco. Existem muitas pessoas que se dizem cristãs, que são mal pagadores, não honram seus compromissos e prejudicam os outros de todas as formas, achando que não haverá consequências. Mas estão completamente enganados, porque Deus é amor, mas também é justiça. E não podemos esquecer que fazer o mal também está relacionado com o pecado. Muitas vezes nós ficamos pensando em maneiras de pecar e satisfazer nossos desejos. Por isso devemos pedir a Deus que tire de nós o desejo pelas coisas mundanas. Veja o que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 13, versículos 13 e 14. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação,
não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. O sexto pecado é testemunha falsa que espalha mentiras. Não podemos falar de algo que não vimos ou não ouvimos, pois senão estaremos espalhando mentiras, e isso pode acabar com a vida de uma pessoa. É por isso que Deus odeia esse pecado. Quantas pessoas já não vão mais à igreja por causa de fofocas que os próprios irmãos fizeram contra elas? A Bíblia diz em 1 Pedro 4,8: o amor cobre multidão de pecados. Então, quando alguém chegar até você contando uma fofoca ou algo que prejudica a imagem de alguém, corte o mal pela raiz e não leve esse assunto adiante. Em vez disso, incentive o outro a orar, em vez de ficar falando mal daquela pessoa. O sétimo pecado é provocar discórdia entre irmãos. Dos 7 pecados listados em Provérbios, capítulo 6, este não apenas aborrece ao Senhor, como também é detestável aos seus olhos. E, se pararmos para pensar, este é mais um pecado relacionado à nossa língua, porque realmente as palavras têm poder de trazer vida ou morte, segundo Provérbios 18:21. Quantos casamentos foram destruídos, ministérios acabaram, pessoas ficaram feridas por causa daqueles que emprestaram a língua para Satanás semear contendas entre irmãos. O diabo gosta de causar divisão e devemos fazer de tudo para permanecermos unidos. Veja o que disse Jesus em Mateus 12:25. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Isso quer dizer que a destruição de um lar e de um ministério começa pelas brigas, discórdias e desunião. Então, vamos vigiar e pedir a Deus que nos livre de todo o mal. Estes são os 7 pecados que desagradam a Deus e que não podem ser praticados por nós de maneira alguma. Caso contrário, sofreremos as consequências da nossa desobediência. Ore comigo assim: Pai amado, nos colocamos em Sua santa presença, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Senhor querido, aprendemos no dia de hoje sobre os pecados que o Senhor detesta e abomina. Muitos de nós erramos e pedimos humildemente perdão. Não queremos magoar o seu coração, Pai. Que o Espírito Santo nos alerte caso estejamos cometendo tais pecados ou prestes a cometer. Queremos, Senhor, viver segundo a sua vontade e não segundo os nossos próprios desejos. Queremos estar sempre perto do seu coração. Sabemos que se cometermos esses pecados, sofreremos as consequências. Ajude-nos, Pai, nos dê a graça e discernimento para andarmos segundo os seus caminhos. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.